Auditoria Contábil, segundo exame do CFC, revisão parte 1. Bem-vindos às nossas aulas de revisão de auditoria contábil para você que está se preparando lá para o exame de suficiência do CFC. Meu nome é Osmar Pastore e nessa nossa revisão, dividida em duas partes, a gente na parte inicial vai falar um pouco sobre o exame em si, o edital, a empresa responsável pela elaboração lá do exame e alguns comportamentos das questões. E depois a gente vai discorrer sobre algumas questões que caíram de auditoria, caíram sobre a temática de auditoria. Então vamos lá, começando falando sobre a Consulplan. A Consulplan, que é a abreviatura de Consultoria e Planejamento em Administração Pública Limitada, ela segue bem de perto a orientação original dos exames que eram elaborados pelo próprio CFC. Há uns 3 anos atrás, até uns 3 anos atrás, o próprio CFC elaborava as suas provas, os seus exames. E aí ele contratou a Consulplan para dar continuidade a esse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente chama a atenção é de que não existe uma descontinuidade entre aquilo que a Consulplan faz, hoje em termos de elaboração de questões, e aquilo que o CFC já fazia. Então, características, além de seguir de perto a orientação geral, os textos são curtos, as perguntas são simples e objetivas de uma maneira geral. Existem exceções? Existem, mas de uma maneira geral você não tem que se preocupar muito com a extensão do enunciado das questões. Outra coisa importante, é que a Consulplan, assim como o CFC, ela procura cobrar o conteúdo do edital de uma forma bem abrangente. Então ela não tem vícios assim de escolher mais um determinado tema. Todos os temas eles são abordados. E para fazer isso, aí a gente tem que prestar atenção numa estratégia de que se cobra conceitos fundamentais, a prova é bastante focada na parte conceitual, e nesse caso, no caso do exame, a reclamação geral continua a mesma. É fundamental em questões que são pouco vinculadas à prática cotidiana. Então, como são cobrados conceitos, aquela pessoa que tem já uma experiência por ter estagiado na área, às vezes fica um pouco prejudicada, porque esses conceitos a gente não usa no dia a dia. Então, você tem que se preparar para o exame de uma maneira adequada. O exame cobra isso, então vamos estudar aquilo que é cobrado, Outra questão é que a Consulplan já é responsável por mais agora do que 4 edições seguidas, e ela vai continuar pelo que se tem aí previsto, O edital. O edital, aponta que são questões com 4 alternativas, mantém então o formato lá das provas anteriores, A ideia de não se ter 5 questões de múltipla escolha é para tirar a tendência da questão da alternativa do meio. Então, quando você tem 4 questões, em geral o pessoal diz assim, olha, na dúvida chuta no meio, uma lenda urbana. Na prática, com 4 questões você perde esse referencial, Mas no fundo do fundo, o que você tem é que dominar a matéria e está acabado. São 4 alternativas. Manutenção dos itens que são cobrados nos exames anteriores, sempre com pouquíssimas alterações. As alterações são mais implícitas do que explícitas, porque o exame cobra a atualização de legislação, de normas e do MCASP, no caso de contabilidade pública, que não diz respeito aqui à auditoria. O resto é basicamente a mesma coisa, Há uma cobrança da legislação, sempre prestando atenção, até 90 dias do exame. Então, se teve uma lei que mudou mais recentemente, você não tem que se preocupar com essa atualização. E se você conhece a atualização, já sabe que o exame vai desconsiderar isso. Outra coisa importante é que o exame se permite usar textos similares aos adotados pelas normas brasileiras de contabilidade, Como o texto é similar, aquele pessoal que tem uma boa memória visual, assim, bateu o olho e fotografou lá o texto e sabe exatamente qual é a validade do texto, pode ter problemas nessa hora. Por quê? Porque pode ficar na dúvida, olha, em vez dele falar, estou dando um exemplo assim bem para você entender,
em vez de ele falar alto, ele fala de estatura elevada. Pô, alto e estatura elevada é a mesma coisa. Mas na norma está escrito de uma maneira e ele vai lá e se permite fazer uma adaptação, né? Alguns que estão se preparando para a prova, que se prepararam em edições anteriores, dizem, pô, mas isso aqui está errado, porque o texto da norma é isso. Cuidado, o CFC se permite essas adaptações de texto sem mudar o significado principal. E aí, né, a gente tenta fazer o recurso dizendo, olha, a norma não diz isso. Bom, mas se a citação não está entre aspas, pode-se fazer uma adaptação, né, mantendo o sentido original. Então, toma cuidado. Às vezes você diz assim, opa, mas essa palavra aqui está trocada, era um sinônimo e tal. Isso não está errado. E o CFC, ele se permite isso em vários enunciados que a gente viu de questões anteriores, tá? Há também uma interdisciplinaridade frequente. Por que é essa interdisciplinaridade frequente? Porque como ele tenta, no exame, abranger todos os temas, e se você olhar o edital está recheado de pontos assim, múltiplos em relação às disciplinas, né? Quando ele tenta abranger esses temas, um dos artifícios é o quê? Numa mesma questão, dizer assim, olha, identifique os itens corretos. Tá bom. E aí a primeira afirmativa pode falar sobre contabilidade, a segunda afirmativa pode falar sobre auditoria, é um tanto quanto exagerado, mas pode acontecer. A terceira afirmativa falar sobre perícia, sempre cobrando o edital. E aí as questões, elas não são tão específicas assim, principalmente quando se está cobrando conceitos, tá? Então, isso dificulta, em alguns casos, a classificação da própria questão como de uma disciplina ou outra. Por quê? Porque são afirmativas que são misturadas, né, entre as coisas que você tem que validar se estão certos ou estão errados, tá? Bom, foco de estudo. Os temas predominantes, né, quando a gente está estudando auditoria, são o parecer do auditor. Cerca de 40% das questões que caíram até hoje em auditoria lá no exame do CFC giravam em torno do que o auditor deve emitir como parecer dentro de uma determinada situação. Então, conhecer lá a aplicação dos 4 pareceres possíveis, os 4 pareceres básicos, isso aí é fundamental, tá? Outra coisa, a responsabilidade do auditor em relação a uma série de operações que são realizadas na empresa auditada. O que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer também. Outra questão também diz respeito a risco, a avaliação do risco, das circunstâncias em que a empresa opera, né? E como é que o auditor se posta em relação a isso. Depois, mais de perto, segue a questão lá dos procedimentos de auditoria, os testes de uma maneira geral, testes de controle, né? Os procedimentos analíticos e tal. E, finalmente, aparecem algumas questões a respeito de amostragem, que é a técnica estatística usada para selecionar aquilo que vai ser submetido ao exame do auditor diretamente, tá? Então esse aqui é o arcabouço básico daquilo que é cobrado em auditoria de uma maneira assim mais pontual. Bom, agora a gente está na condição de começar a discorrer sobre as questões que já caíram lá em concurso. Então vamos ver a nossa primeira questão que a gente traz aqui, tá? É uma questão de 2020, desse ano, né, da primeira edição, que diz assim, ó. Em uma ação civil de apuração de haveres, o perito contábil apresentou em seu laudo pericial a metodologia de trabalho da seguinte forma. Desenvolveu-se o trabalho mediante análise dos livros, né, diário e razão e demais documentos solicitados conforme texto inicial de diligência pericial. Tal metodologia apresentada refere-se à utilização pelo perito do procedimento de... Aí você vai dizer assim, mas peraí, Osmar, peraí. Isso aqui não é uma revisão de auditoria? E aqui está falando de perícia, verdade, tá? E aqui a gente vai chamar a atenção. Essa questão foi originalmente classificada como uma questão de auditoria. Por quê? Porque entre perícia e auditoria a gente tem uma área cinzenta que é comum às duas coisas, né? Como a atividade de contabilidade pode ser exercida com um foco numa perícia, com um foco na auditoria, as duas atividades elas não são exatamente as mesmas, tem diferença, né? Mas os exames que são executados pelo auditor e pelo perito, né,
eles são basicamente os mesmos, né? Tem pouca mudança. O objetivo é um pouco diferente, tá? E aí a gente chama a atenção disso, tá? Essa questão, classificada como de auditoria, na verdade ela fala o tempo todo sobre perícia. Mas o que está sendo cobrado é qual é o tipo de procedimento que estaria sendo feito. E os procedimentos são comuns. Então não se espante, muitas vezes eu tenho lá uma questão que é que mistura esse conceito de auditoria e de perícia e a gente já abre, né, trazendo isso para vocês, tá? Então, o que ele está pedindo aqui é que a gente verifique qual é o tipo de procedimento. Quando ele fala lá, análise do livro diário e do razão, na verdade, a gente não está fazendo avaliação nenhuma. A avaliação, ela vai tentar ver se uma situação está correta, se não está correta, tá? Que é uma coisa mais pontual. Também não está fazendo uma indagação. A indagação seria o caso, né, do perito ou do auditor, né, que é o nosso foco, né? É questionar alguém, conhecedor dos negócios da empresa, a respeito de uma determinada situação. Como não está sendo feito nada disso, o que está se consultando são os documentos, também não seria uma indagação. Mensuração, muito menos. Você não está medindo estoque, não está medindo lá, tentando apurar um determinado valor, então não se aplica, né? O que se caracteriza como sendo o procedimento que está sendo executado aqui é o exame de documentação. Então essa é a resposta da questão. Tá? Então, cuidado, né? E isso também é uma coisa que a gente chama a atenção. Muitas vezes as questões elas tentam misturar a atividade de auditoria e de perícia. Em alguns casos, né, o procedimento do profissional ele não muda, tá? O objetivo é outro, tá? Mas existe essa superposição. Vamos lá para a nossa segunda questão. A segunda questão, enunciada um pouquinho mais extenso, diz o seguinte, ó. O auditor independente da empresa Gama S.A., ao analisar a conta bancária que a empresa mantém no banco financeiro, verificou que o extrato bancário apresenta um saldo de R$ 7.500, né? Enquanto a razão contábil, na mesma data, apresenta um saldo de R$ 10.750. Por meio da análise, o auditor apurou os seguintes fatos. Analise-os. 1. O banco cobrou despesas bancárias no extrato no valor de R$ 300, ainda não contabilizadas na empresa. Prestem atenção nisso. Está dizendo que não foram contabilizadas na empresa, mas está lá no extrato do banco. Aviso de lançamento a débito efetuado pelo banco no valor de R$ 700 referente à luz e telefone ainda não contabilizados pela empresa. Os cheques 200, 100 e 200, 105, que totalizam R$ 6.000, foram emitidos e contabilizados pela empresa. Entretanto, ainda não foram sacados pelos favorecidos. Quarto, devolução de uma duplicata descontada pela empresa por falta de pagamento no valor de R$ 1.500, ainda não contabilizada pela empresa. Foi creditado via TED o valor de R$ 5.000 a favor da empresa, também não contabilizado pela empresa. E, finalmente, 6, o depósito em cheque ainda não creditado pelo banco, mas já contabilizado pela empresa no valor de R$ 1.000. Após a conciliação bancária, o saldo correto da contabilidade corresponde a, olha aí, de novo, a interdisciplinaridade. Essa questão ela é classificada como auditoria. Mas se você prestar atenção, ele está pedindo que você faça conciliação bancária, que é contabilidade básica, contabilidade geral, tá? Então, de novo, a gente pode ter auditoria, né, sendo vista como uma atividade que tem certo paralelismo com perícia, muitas vezes a auditoria como sendo um subterfúgio para a gente usar lá alguma coisa ligada à contabilidade. Bom, para fazer essa conciliação é fácil, tá? O que a gente tem que fazer? Parte do saldo inicial que já está lá apontado, né, no razão. E aí a gente vai registrar aquilo que aconteceu no banco, mas que não foi contabilizado ainda. Então a gente tem que simplesmente procurar isso, ó. A gente vai ver lá, ó, despesas bancárias,
Está lá dizendo que ainda não tinham sido contabilizados, então eu vou abater as despesas bancárias. Lançamento de conta de luz, que também não foi contabilizado. Duplicata descontada devolvida, que também não foi contabilizado, né? Eles apontaram como tendo entrado, né? Mas aí quando veio no extrato ela foi devolvida. Teve um TED que entrou, né? E que também não tinha sido registrado. O resto já estaria considerado naquele saldo inicial lá de 10.750. Então são essas as coisas que a gente consideraria. Esse resto seriam cheques emitidos ou depositados. Então, nessa hora, né, a gente tem lá uma conciliação, que é pegar o saldo inicial, considerar essas movimentações, e isso nos leva a um resultado de 13.250, que é a resposta da questão. Tá? Então, repare, olha a interdisciplinaridade aí aparecendo, né? Usa a auditoria como um subterfúgio para ir para a contabilidade. Tá? Próxima. A gente tem lá o auditor, né, independente da companhia Feliz Dia, elaborou a seguinte tabela para analisar a evolução das receitas faturadas pela empresa ao longo dos meses. Observe. Então eu tenho lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né, os meses todos do ano. E uma comparação da evolução dos valores, né, sempre fazendo a comparação com os valores originais de janeiro, tá? Então, vamos dar uma olhada, né? A gente tem um aumento de 5% em fevereiro, um aumento de 10% sempre em relação a janeiro em março, né? Depois a gente começa a ter variações até negativas, como é o caso de julho, né? Que tem uma correspondência, né, de 40% em relação àquele valor original, quer dizer, menor do que o valor original de comparação. Considerando o disposto na NBC-TA 330, qual o tipo de procedimento que utiliza o apresentado como uma de suas ferramentas? Bom, inspeção. Vamos lá. Inspeção o que é? O auditor vai a um determinado espaço dentro da empresa para verificar se aquelas coisas que estavam lançadas correspondem à realidade. Ele vai inspecionar estoque, vai inspecionar a existência de alguns documentos e tal. Não é isso que está sendo feito. Tá? Aí tem recálculo. Aqui não tem recálculo nenhum. O auditor está pegando os valores e fazendo uma comparação entre esses valores. Então, também não é o caso do recálculo. Reexecução seria repetir uma determinada operação contábil, né, ou que está ligada à contabilidade, para verificar se o resultado dessa operação, né, ele corresponderia exatamente ao que foi observado pelo auditor, né, o resultado observado pelo auditor. Também não é o caso. Estão sendo comparados valores e vendo lá a relação entre esses valores, essa evolução de valores. Na verdade, está sendo feita aqui uma análise horizontal. Isso é um procedimento analítico. Estamos vendo a flutuação de valores ao longo de um determinado período. Poderia também ser feita uma comparação da empresa que está sendo auditada com algumas comparações, com algumas empresas de mercado, né, às quais o auditor tem acesso em termos de dados comparativos. Então, isso aqui seria um procedimento analítico, que é a resposta da questão. Vamos para a próxima? Olha lá, quarta questão. Em consonância exclusiva com a norma de auditoria, que trata da responsabilidade em relação à fraude, assinale a opção correta. Vamos ver o que está sendo dito aqui, ó. Se na avaliação do auditor não houver risco de fraude, mesmo sem ter avaliado os riscos de que a administração burle controles, não há necessidade de aplicar procedimentos normais de auditoria para avaliar se os julgamentos e decisões da administração na determinação das estimativas contábeis incluídas nas demonstrações contábeis são individualmente razoáveis. Bom, essa questão aqui, ou melhor, essa alternativa, já está furada. Ele diz assim, olha, se não houver risco de fraude, como assim? Primeiro, não faz muito sentido não ter risco de fraude, mas ele pode se sentir seguro. Só que aí diz assim, não há necessidade de aplicar procedimentos normais, ele pode avaliar inicialmente que não tem risco de fraude, porque ele tem confiança nos controles, mas ele tem que verificar isso.
né? Isso aqui está ligado diretamente ao ceticismo profissional. Parece que está certo, mas eu vou verificar. Então aqui está errado. Vamos lá para a próxima. Independentemente da avaliação do auditor dos riscos de que a administração burle os controles, o auditor deve definir e aplicar procedimentos de auditoria para testar todas as contas patrimoniais. Primeiro, esse procedimento não pode ser independente da avaliação do auditor. O auditor tem que avaliar a situação para tomar uma determinada posição. Depois, né, diz o seguinte, olha, qualquer que seja a situação, tem que se avaliar as contas patrimoniais, né, em toto, quer dizer, de uma maneira geral. Também não faz sentido. Normalmente o auditor tem um prazo para entregar o seu parecer, tem um prazo para elaborar o seu relatório, que ele tem que otimizar o seu tempo. Então ele não vê todas as contas patrimoniais. Ele vê algumas dessas contas patrimoniais, né, e escolhe essas contas patrimoniais em relação àquilo que ele acha que é mais relevante. Então também está errado. Letra C. Independentemente da avaliação do auditor dos riscos de que a administração burle controles, o auditor deve definir e aplicar procedimentos de auditoria para testar a adequação dos lançamentos contábeis registrados no Razão Geral e outros ajustes efetuados na elaboração das demonstrações contábeis. Opa! Aqui está dizendo assim, independentemente da avaliação, né? Mas ele não está dizendo que independentemente da avaliação, ele vai ter um comportamento de testar tudo. Ele está dizendo que, independentemente da avaliação, ele deve definir alguns procedimentos, né, que ele fala lá, né, e aplicar esses procedimentos para validar o seu entendimento inicial e, assim, comprovar que as suas premissas de trabalho estão corretas. Essa daqui, nesses termos, estaria correta. Vamos ver a última. Quando não é possível o auditor avaliar os riscos de que a administração burle controles, o auditor deve definir e aplicar procedimentos de auditoria para testar os riscos maiores. Espera aí. Se não tem condição de avaliar os riscos, se ele, né, se sente inseguro, nessa hora, né, ele deve ampliar o seu exame, né, para ter mais certeza, ou, numa situação limite, se não tem condição de avaliar os riscos, ele se abstém de dar parecer, por quê? Porque ele não consegue ver dentro daquela situação, né, uma base para começar a trabalhar. Então, a letra D estaria errada e a gente confirma que a resposta correta é a letra C. Vamos para mais uma. Quinta questão. Ó, quais são os componentes do relatório do auditor independente? Então, vamos nós. Ó. Para todas as entidades auditadas em geral, título, destinatário, opinião do auditor, base para a opinião, né? Continuidade operacional, principais assuntos de auditoria, outras informações, responsabilidade do auditor pelas demonstrações contábeis. Epa! Peraí, responsabilidade do auditor pelas demonstrações contábeis? Qual é a responsabilidade que o auditor tem sobre demonstrações contábeis? Ele tem que a responsabilidade de auditar. Mas as demonstrações contábeis são responsabilidade da administração. Então aqui tem um erro. Tem um erro. Vamos procurar outra. Vamos ver como é que está a outra. Diz assim, ó. Para as companhias abertas, né? Opa, especificou que seriam companhias lá que têm ações na bolsa. Bacana. Título, destinatário, opinião do auditor, base para opinião, continuidade operacional, principais assuntos de auditoria, outras informações, responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis, agora está correto. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis, nome do responsável técnico, assinatura e endereço do auditor independente e data do relatório do auditor independente. Legal. Isso aqui não tem nada estranho. A primeira tinha. Dizer que o auditor é responsável pelas demonstrações contábeis, ele não é responsável, tá? Mas essa daqui está correta. Então, a gente marca essa como correta, mas vamos examinar os erros das outras. Para a indústria, de forma geral, mas que não seja companhia aberta. Opa, legal, tá bom. Título, destinatário, opinião do auditor, base para opinião, outras informações, responsabilidade do auditor sobre as demonstrações contábeis. Opa!
De novo, responsabilidade do auditor sobre as demonstrações contábeis, o mesmo erro da primeira alternativa. A gente já para por aqui e vamos dar uma analisada na outra, a última. Para entidades auditadas em geral. Opa, legal, tá? Título do destinatário, opinião do auditor, base para opinião, outras informações, responsabilidade pelas demonstrações contábeis. Ó, de novo, ele bota lá o dedo nas demonstrações contábeis. E aqui ele fala responsabilidade pelas demonstrações contábeis, mas ele não especifica, né, se essa responsabilidade é do auditor ou da empresa. Então, isso aqui fica vago. Aí quando ele fala lá, responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis, do auditor sobre outros requisitos legais e regulatórios, né? Nome do responsável técnico, assinatura e endereço do auditor independente, data do relatório, isso aqui está todo correto. Então o ponto que se destaca como erro em todas as alternativas é a especificação de quem é responsável pela demonstração contábil. E então a gente confirma que a resposta correta era a letra B de bola. Vamos para mais uma. A sexta, ó. Com relação ao envolvimento do especialista em uma auditoria, assinale a opção correta. O especialista do auditor é uma pessoa ou organização com especialização em área que não contabilidade ou auditoria, beleza? Contratada pelo auditor, cujo trabalho nessa área é utilizado pelo auditor para ajudá-lo a obter evidência de auditoria suficiente e apropriada. O especialista do auditor deve ser externo. Opa, aqui é pisada na bola. Porque nada impede que a empresa de auditoria, ela tenha um especialista já contratado. Então ela não precisa chamar alguém de fora, um terceiro, para fazer o trabalho. Então dizer que ele deve ser externo, está errado. Pode ser interno ou externo. Tá? Vamos para outra. O auditor deve avaliar se o especialista por ele contratado possui competência, habilidades e objetividade necessárias para fins da auditoria, de maneira que o especialista possa conduzir seus trabalhos e emitir seu parecer sem interferências do auditor independente. Quer dizer, contratei o cara e deixo o cara solto no pasto? Força de expressão. Não. O auditor independente ele mantém a responsabilidade sobre todos os trabalhos, independente lá da competência do pessoal que compõe a sua equipe. Então a responsabilidade é dele. Então se a responsabilidade é dele, ele vai interferir no trabalho toda vez que ele perceber que alguma coisa está se desvirtuando. Então aqui está errado, tá? Outra. O auditor não deve fazer referência ao trabalho do especialista do auditor em seu relatório que contém opinião não modificada. E essa daqui pode parecer estranha, mas se você prestar atenção faz todo sentido. No parecer do auditor, quando ele vai lá elaborar o relatório, ele tem que ser objetivo. O especialista ele é chamado para que dê suporte em áreas que o auditor não domina plenamente, não da de contabilidade. Para que ele vai fazer referência a um auditor, aliás, a um especialista, se esse especialista não percebeu nada de estranho? Então ele simplesmente diz, olha, está tudo certinho, está acabado e nem fala do especialista. É isso que a norma determina. Então, se não tiver problema, se a opinião for não modificada, quer dizer, não existe lá uma distorção relevante ou generalizada, ou não existe uma distorção relevante, mas que não seja generalizada, então, nesse caso, ele não faz referência ao trabalho do especialista. E isso aqui está correto. O auditor deve fazer referência ao trabalho do especialista em seu relatório para que o usuário possa entender a natureza e relevância do seu envolvimento. Estaria correto se fizesse referência ao fato de que a opinião é modificada. Se não for modificada, ele não deve fazer referência. Então a resposta correta é a letra C. Vamos para mais uma? Vamos lá, a sétima. No tocante ao controle de qualidade da auditoria das demonstrações contábeis, analise os itens abaixo. Vamos nós. O objetivo do auditor é implementar procedimentos de controle de qualidade no nível do trabalho que forneçam ao auditor segurança razoável de que a auditoria está de acordo com as normas técnicas e com as exigências legais e regulatórias aplicáveis. E B. Os relatórios emitidos pelo auditor são apropriados, né,
nas circunstâncias. E realmente, o controle de qualidade tem essa função. Dar uma validada no trabalho, como é que ele foi conduzido e verificar se a estrutura do relatório produzido está de acordo com aquilo que é solicitado naquelas circunstâncias. Certinho. O processo de revisão do controle de qualidade do trabalho é somente para a auditoria das demonstrações contábeis de companhias abertas. Aqui está errado. É principalmente para as companhias abertas onde isso é exigido. Mas tem serviços de auditoria que possam exigir essa qualidade. Então, esse somente para a auditoria das demonstrações contábeis de companhias abertas, isso está errado. Pode haver uma contratação de uma auditoria externa por uma empresa de capital fechado e que exija isso. Então, esse corte dizendo só para a aberta está errado. Revisor de controle de qualidade do trabalho é um sócio ou outro profissional da firma, uma pessoa externa adequadamente qualificada ou uma equipe composta por essas pessoas. Em casos específicos, algumas delas fazem parte da equipe de trabalho. Fazem parte da equipe de trabalho, está furado. Esse é um princípio que vem lá da qualidade. Na qualidade, na gestão da qualidade de uma maneira geral e que se aplica aqui, quem faz não pode atestar a qualidade do que fez. Então, no controle de qualidade, eu não posso ter gente que trabalhou na própria auditoria. Isso aqui está errado. Os requisitos para um adequado controle da qualidade são: o sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela qualidade de todos os trabalhos de auditoria para os quais foi designado. Correto. Ele é que assume essa responsabilidade completa. Cumprimento de exigências éticas relevantes pelos membros da equipe de trabalho. O sócio encarregado do trabalho deve concluir sobre o cumprimento dos requisitos de dependência aplicáveis ao trabalho de auditoria. O sócio encarregado do trabalho deve estar satisfeito de que foram seguidos os procedimentos apropriados em relação à aceitação e continuidade de relacionamentos com os clientes e trabalhos de auditoria, onde pode surgir problemas, principalmente quando há uma concentração muito grande das receitas da empresa de auditoria em cima de um único cliente. Isso tem que ser verificado. O sócio encarregado do trabalho deve estar satisfeito de que a equipe de trabalho e qualquer especialista que não faça parte da equipe de trabalho tenham coletivamente a competência e habilidades apropriadas. Tá certo? O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela direção, supervisão e execução do trabalho de auditoria. Repare, o item 4 está certo. A gente verificou que o item 1 está certo. Então, a resposta correta é 1 e 4 apenas. Letra D. Vamos para a próxima. 8ª. No tocante à auditoria de demonstrações contábeis de grupos e trabalhos de auditores de componentes, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a opção correta. Bom, quando a gente faz uma auditoria num grupo, a gente tem uma equipe que trabalha sobre a holding, que controla esse grupo, e eventualmente a gente recebe informações de auditorias que trabalham em cima dos componentes, que seriam as empresas que fazem parte desse grupo. Vamos ver as afirmativas que são feitas aqui, tá? Componente é uma entidade ou atividade de negócio para a qual a administração do grupo ou dos componentes elabora informações contábeis que devem ser incluídas nas demonstrações contábeis do grupo. Isso aqui é uma definição bem básica e não tem problema nenhum. Auditor do componente refere-se ao auditor que, por solicitação da equipe de auditoria encarregada do trabalho do grupo, executa trabalhos sobre informações contábeis relacionadas a um componente para a auditoria do grupo. Uma definiçãozinha básica sem muitas novidades, tá? Aí a gente vem lá e vê assim, o relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis do grupo deve se referir ao auditor do componente. Espera aí. Ele deve se referir ao auditor do componente para quê? Se a gente está falando da auditoria do grupo, a gente tem que ser objetivo, chamar a atenção da participação de um auditor do componente para quê?
Deve-se fazer referência às informações, né, que são enviadas por esse auditor do componente, mas não necessariamente fazer referência ao auditor do componente. Então isso aqui já está errado, vamos para outra. Quando os auditores de componente forem realizar um trabalho para fins de atender a auditoria do grupo, a equipe encarregada do trabalho do grupo deve avaliar a adequação da materialidade para a execução da auditoria no nível do componente. Assim, a materialidade definida ao nível do grupo deve ser sempre utilizada para fins de auditoria ao nível do componente, considerado individualmente. Espera aí, ser sempre utilizada? Não. Definiu a materialidade no grupo? Tudo bem. Mas o grupo, às vezes, tem lá movimentações de dinheiro de bilhões, enquanto que o componente movimenta centenas de milhares de reais. Nessa hora, a proporcionalidade dos valores, ela influencia, não é uma coisa assim, tipo regra de 3, mas ela influencia a materialidade. Então, a materialidade que vai ser usada no grupo não necessariamente tem que ser a mesma materialidade que vai ser usada em cada um dos componentes. Isso aqui está errado. Então, deve ser sempre utilizada, não dá. E aí a gente já aponta que a resposta correta é aquela que diz que os itens 1 e 2 são os únicos corretos. Letra A. Vamos lá para a nona questão. Né? Em determinadas situações durante o processo de auditoria, o auditor deve avaliar as situações em que a estratégia global e o plano de auditoria precisam ser revisados. Acerca desse assunto, julgue os itens abaixo, aqueles considerados como situações em que a estratégia e o plano de auditoria precisam ser revisados. Beleza, tá? Reparem que a gente já está fazendo verificações de questões lá de 2019 e algumas questões que foram elaboradas pelo próprio CFC, tá? A gente está selecionando lá as questões de auditoria, né, que aconteceram dos últimos exames para trás, tá? Como o comportamento entre a Consulplan e o CFC na elaboração das questões é exatamente o mesmo, né? Estudar as questões mais antigas, né? Desde que não estejam desatualizadas, não tem problema nenhum. Então vamos tentar validar aqui as afirmativas. Quando a natureza das distorções identificadas e as circunstâncias em que elas ocorreram indicarem que pode existir outras distorções que, em conjunto com as distorções detectadas durante a auditoria, poderiam ser relevantes. Então é assim. Tem que fazer revisão, sim, na medida em que o auditor percebe que as circunstâncias ou as premissas que levaram ele a elaborar a estratégia não estão sendo confirmadas durante os trabalhos. Isso aqui está correto. Então, se a gente percebe que a natureza das distorções, né, indica a possibilidade de outras distorções, vamos refazer o planejamento. Outra situação. Quando o conjunto das distorções detectadas durante a auditoria se aproxima da materialidade. Se aproxima da materialidade não é quando supera a materialidade, não. Quando se aproxima da materialidade é aquele sinal amarelo. Opa, começa a prestar atenção. Então, nessa hora, o auditor já deve reagir. Está chegando perto da materialidade, não espera estourar a materialidade para se reposicionar. Já se reposiciona direto, já está percebendo uma tendência. Então, isso aqui está correto. Aí vem a terceira. Somente quando o conjunto das distorções detectadas durante a auditoria for superior ao valor da materialidade. Isso aqui é o oposto da segunda que a gente acabou de validar. Então a terceira tem que estar errada, pelas nossas considerações. E vem a quarta, que diz assim, quando o auditor identifica a ocorrência de distorção decorrente de falha no controle interno, ou de premissas ou métodos de avaliação inadequados largamente aplicados pela entidade. Se ele está percebendo que existe esse tipo de desvio, por assim dizer, então ele tem que refazer o seu planejamento. Dessa nossa análise, a gente só percebeu, né, que a terceira está furada. Então, a resposta correta, 1, 2 e 4, na letra A. Maravilha? Vamos para mais uma questão, né? A última desse primeiro bloco de revisão que a gente separou para vocês. E ela diz assim, algumas distorções inferiores à materialidade para as demonstrações contábeis como um todo podem ser avaliadas pelo auditor como relevantes, individualmente,
ou quando consideradas juntamente com outras distorções acumuladas durante a auditoria. Acerca desse assunto, aponte entre os itens abaixo aqueles considerados como exemplos dessas situações, tá? E é fato, né? O auditor percebeu lá alguma coisa que não excede ou nem se aproxima da materialidade, mas ele pode considerar aquela circunstância absolutamente estranha. Aquilo não deveria acontecer. Então, nessa hora, ele pode mudar o seu posicionamento. Outras vezes ele encontra erros muito pequenininhos, não chegam perto da materialidade, mas eles são muito frequentes, e aí ele tem que considerar o efeito acumulativo, né, que é o que o enunciado, né, começa a elaborar. Então vamos ver lá os comentários que são feitos, tá? Vamos lá. 1. Distorções que afetam o cumprimento das cláusulas contratuais de dívidas, covenants, né, ou outros requerimentos contratuais. Opa, se afeta lá o cumprimento de questões contratuais, né, que já estão previstas, né, independente do seu valor, da distorção, né, se o contrato prevê uma coisa e as distorções caracterizam isso, o auditor tem que se reposicionar. Distorções referentes à seleção ou aplicação incorreta de política contábil que tem efeito não relevante sobre as demonstrações contábeis no período corrente, mas tem provavelmente efeito relevante sobre as demonstrações contábeis dos períodos futuros. Então, houve lá uma alteração no entendimento contábil e essa alteração, nesse momento, não está causando grande problema. Mas, pela sua adoção, isso pode se tornar alguma coisa crônica para o próximo período. O auditor tem que se reposicionar. Então, isso aqui está correto. Distorções que afetam outras informações que serão incluídas no relatório anual da entidade, por exemplo, informações a serem incluídas no comentário do desempenho constante do relatório de administração, que se pode razoavelmente esperar que influenciem decisões econômicas dos usuários das demonstrações contábeis. Líquido e certo. Se a gente percebe que aquela distorção, por menor que seja, ela pode levar a uma alteração do comportamento do tomador de decisão, isso tem que ser considerado. E aí, nessa hora, deve haver um reposicionamento do auditor. E, finalmente, distorções que têm efeito de aumentar a remuneração da administração, por exemplo, possibilitando que sejam satisfeitos os requerimentos para ter direito a um bônus ou incentivos, né, ou outros incentivos. Isso aqui o que é? Estímulo a comportamento não ético. Opa, o auditor percebeu isso, não tinha percebido? Vai se reposicionar. Então, nesse caso, todos os itens estão corretos, a opção é letra D, de dado. E com isso a gente termina essa primeira parte da nossa revisão, desejando a vocês bons estudos, né? E se você ficou com dúvida em alguma coisa, né, uma dessas questões que a gente comentou aqui, se a gente não foi muito claro em algum comentário específico que não deveria ocorrer, mas eventualmente pode ocorrer, já sabe, manda um e-mail lá para a prova, né, fazendo uma solicitação. Olha, Osmar, essa questão aqui, esse comentário eu não entendi direito. E aí você mandando um e-mail para a prova, a prova direciona para a gente e a gente tem condição de deixar você melhor preparado para a prova, ok? Bons estudos então, e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte. Até já!